situação da companhia American Airlines. Bem, a American Airlines decidiu fazer uma análise de viabilidade sobre todos os seus roteiros. Os dados a seguir são referentes ao voo entre Chicago e Champaign, no estado de Illinois. Nessa rota, a única companhia aérea a operar é a American Airlines. Outras companhias operam a partir de Champaign, mas a única a operar para Chicago é a American Airlines. Bem, nós temos dados aí sobre voos e capacidades fixas, né? Temos a capacidade de cada aeronave que faz essa rota de 120 passageiros. A frequência dos voos é de 28 voos por semana, né? Então nós temos aí 4 voos por dia, né? Então é ida e volta, né? Vai e volta 2 vezes por dia, 4 voos por dia, 28 voos por semana. Custo fixo da aeronave é de 300 mil por mês. Custo fixo da equipe de bordo, 55 mil por mês. Custo fixo da equipe de terra em Champaign, 10 mil por mês. Custo variável de combustível por voo, 5 mil dólares. Tudo aqui dólares. Demais custos variáveis por voo, 9 mil dólares. Taxa média de ocupação por voo, 50%. Tarifa média da passagem por voo, 300 dólares. Observação é que cada mês possui 4 semanas e meia em média. Então responda. O voo é lucrativo para a empresa? Qual o resultado mensal oferecido pelo trecho? Bom, então aqui o que eu fiz? Aqui eu criei uma opção de situação base, né, para a gente poder calcular a margem de contribuição por voo. Então nós temos aqui a capacidade de passageiros, são 120, voos por semana, 28, combustível por voo, 5 mil dólares, demais custos variáveis, 9 mil dólares, taxa média de ocupação 50%, tarifa média do voo 300 dólares e número de semanas por mês. Porque nós precisamos encontrar essas informações, como nós temos aqui coisas misturadas por voo, por semana, né, nós precisamos encontrar aqui uma análise mensal, né, porque nós temos, por exemplo, o custo fixo da aeronave é 300 mil dólares por mês, então a gente precisa ter uma análise mensal. Né, não dá para fazer isso nem por voo, nem diariamente, nem semanalmente. Né, para fazer a análise, porque nós temos o custo da aeronave que é por mês. Bom, então o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu calculei é qual é o faturamento por voo. E como é que eu calculei isso? Olha, se eu tenho 120 passageiros e ocupa 50%, então nós temos aí 60 passageiros, né? Se cada um paga 300 dólares, então eu multipliquei tudo e encontramos aí 18 mil dólares para cada voo. Então cada voo gera um faturamento para a companhia de 18 mil dólares, cada voo. Quais são os custos variáveis por voo? Então onde é que eu encontrei isso? Só somei, então, o combustível por voo, 5 mil dólares, e demais custos variáveis, né, que acontecem no voo, 9 mil dólares. Então, um total de 14 mil dólares. Então, cada voo, né, gera uma margem de contribuição de 4 mil dólares, que é a diferença, né, entre 18 mil e 14 mil. Muito bem. A empresa faz, né, por semana 28 voos. Então o que eu fiz? 4 mil dólares por voo vezes 28. Nós temos aí por semana 112 mil dólares de margem de contribuição. Lembrando que agora nós estamos trabalhando só com margem de contribuição. Bem, como o mês tem em média 4 semanas e meia, como é que eu cheguei na margem de contribuição mensal? Multipliquei a margem de contribuição semanal pela número de semanas que tem o mês. Então nós encontramos aqui 504 mil dólares de margem de contribuição, né, dessa rota por mês para a American Airlines. Bom, quais são os custos fixos então identificados, aqueles que a gente consegue identificar para essa operação? A aeronave ela custa 300 mil dólares por mês, a equipe de bordo 55 mil dólares por mês e a equipe de terra 10 mil dólares por mês. Dá um total desses custos fixos aqui de
365 mil dólares por mês. Ora, se eu tenho uma margem de contribuição de 504 mil dólares e um custo fixo de 365 mil dólares, isso indica que o lucro dessa rota para a American Airlines é de 139 mil dólares. Bom, isso responde à pergunta 1. Pergunta A. A pergunta B é: a empresa fez uma pesquisa e descobriu que pode fazer as seguintes alterações na frequência dos voos. 1. Reduzir a frequência para 14 voos por semana. Nesse caso, a taxa de ocupação subiria para 65% e o preço das passagens passaria para 340 dólares. Bom, então ela pode adotar uma estratégia, que eu coloquei aqui do lado, que é a de redução dos voos. Então, aqui a diferença é que em vez de a gente ter 28 voos, a gente tem só 14 voos, o combustível é o mesmo para cada voo, despesa, só que a taxa de ocupação subiu para 65% ao invés de 50% e a tarifa média subiu, né? Ou seja, a empresa está reduzindo o número de voos para que ela possa ocupar mais as aeronaves e cobrar mais caro, né? Porque tem menos voos, ela consegue cobrar mais caro porque a demanda de voos, né, é mais ou menos a mesma. Se reduziu a oferta, obviamente é um aumento do preço. Fazendo as mesmas contas, a gente vai ver que esse aumento da taxa de ocupação e do preço vai gerar um aumento, né, do faturamento da aeronave, ao invés de ser de 18 mil por voo, para 26.520 dólares por voo. Como os custos variáveis vão continuar os mesmos, 14 mil dólares, a margem de contribuição de cada voo sobe de 4 mil para 12.520 dólares. Né? A margem de contribuição por semana sobe para 175.280 dólares e a margem de contribuição mensal sobe de 504 mil dólares para 788 mil dólares. Né? Como também os custos fixos continuam fixos, né? A aeronave, o aluguel da aeronave é o mesmo, né? O custo dela, a equipe de bordo e a equipe de terra é a mesma, nós temos então aí 365 mil dólares de custo fixo e a margem de contribuição dessa rota sobe de 139 mil dólares para 423 mil dólares, né? Quase mais de 3 vezes mais resultado. Então, aparentemente, é uma boa estratégia adotar essa opção 1. A opção 2 é aumentar a frequência para 42 voos por semana. Nesse caso, a taxa de ocupação cai para 45% e o preço das passagens passaria a ser de 270 dólares. Além disso, seria necessário contratar uma nova equipe de voo e o custo fixo mensal da equipe de bordo passaria a ser de 75 mil dólares mensais. E aí ele quer saber qual das duas propostas oferece o melhor resultado financeiro, né? Então olha só, nós temos aqui então essa opção da redução de voos. Agora a gente vai dar uma olhada no que acontece com o aumento dos voos. Olha, com o aumento dos voos, né, em vez de ser para 42 voos por semana, né, o que acontece? A taxa de ocupação vai ficar muito baixa, voa demais, não tem tanto passageiro assim. Então, primeiro que os aviões estão voando mais vazios e a tarifa média diminuiu para 270 dólares. Né, com isso, a margem de contribuição, as vendas totais de um voo baixam apenas para 14.580 dólares, que é a multiplicação do número de passageiros que capacidade vezes a taxa de ocupação, 45%, então nós temos poucos passageiros e cada um paga menos, paga apenas 270 dólares. Bom, os custos do voo continuam os mesmos, 14 mil dólares, a margem de contribuição dos voos cai para apenas 580 dólares, margem de contribuição por semana 24 mil dólares e a margem de contribuição mensal apenas 109 mil dólares. Comparando com os anteriores, ó, na situação inicial, nós tínhamos 504 mil dólares de margem de contribuição por mês, nessa de redução de voo 788 mil dólares, e aqui caiu para 109 mil dólares, uma queda absurda. E aí, obviamente, se eu tenho uma margem de contribuição de 109 mil dólares, uma aeronave que custa 300, a equipe de bordo subiu para 75 mil dólares, porque precisa de mais gente para fazer tantos voos. A equipe de terra, 10 mil dólares, continua a mesma.
e o custo fixo total de 385 mil dólares, nós temos então um prejuízo, né, na rota de 275 mil dólares. Então, obviamente, a melhor opção entre as duas é realmente a da redução dos voos, né, porque ela aumenta o lucro dela para 423 mil dólares. Né. Eu tenho aqui essa situação de prejuízo, essa aqui é inaceitável, né, a empresa não vai aceitar isso. E aí entra então as duas opções aqui, que são a de situação base, né, e essa aqui de redução dos voos. A gente vai querer ficar então com a da redução dos voos, onde o resultado aumenta para 423 mil dólares nessa rota. Aí vem a letra C. Qual o risco estratégico associado à decisão 1? Bom, o que faz uma empresa adotar essa opção de mais voos, 28 voos, ao invés de 14 voos? Bom, é uma questão de mercado, né? Por que ninguém opera o voo Chicago-Champaign, Champaign-Chicago? Porque tem uma companhia que já faz, né, 28 voos. Né? Então, e ela tem uma margem razoável com isso. O que acontece? Se você reduz os voos para 14, aumenta o preço, aumenta a margem, né? Ou seja, a margem de contribuição por voo sai de 4 mil para 12 mil, a margem de contribuição mensal de 504 mil para 788 mil dólares, o que vai vir naturalmente? Concorrentes. Então, com certeza, se você diminuir o número de voos, você vai abrir espaço para a entrada de concorrentes. E aí o que vai acontecer? Você vai provavelmente ficar com a margem de contribuição menor, vai ter concorrência, não vai ter mais aquele preço. Então, qual o risco estratégico associado? É que você pode ter um concorrente que pode te tomar mercado, entrar com preço mais baixo do que esse de 340 dólares. Quando o seu preço está em 300 dólares, talvez ninguém quer entrar nesse mercado. Mas com 340 dólares e uma taxa de ocupação de 65%, você está atraindo concorrentes para tomar uma parte do seu mercado, uma parte boa da sua margem de contribuição, e você não vai ficar nem com os 504 mil dólares que você tinha antes. Então, às vezes é melhor você demarcar o seu território com uma margem de contribuição menor, para que não tenha incentivo para que os concorrentes entrem nessa rota, e você vai ter um ganho constante e um preço adequado. É isso.